Sabe o que mais destrói o ser humano? Esperar que o amor dos outros cure aquilo que só você pode curar. A gente cresce acreditando que ser amado é o mesmo que ser inteiro. Mas o preço disso é se perder tentando agradar, se encaixar, ser aceito. Até que um dia o silêncio chega. E você entende que o vazio que dói não é falta de amor, é falta de você. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é no olhar para dentro que nasce o verdadeiro amor próprio. Não aquele de aparência, mas o que sustenta o espírito quando tudo desaba. O amor próprio é raiz, é chão, é a certeza de que, mesmo se o mundo te abandonar, você ainda permanece inteiro. Hoje, eu vou te mostrar como construir um amor próprio que ninguém pode quebrar. Um amor que nasce da consciência e da coragem de se reencontrar. Deixe o like como símbolo do seu compromisso com essa jornada. Escreva nos comentários: meu amor próprio é minha força. E fique comigo até o final, porque uma dessas verdades pode mudar para sempre a forma como você se enxerga e a forma como você ama. O primeiro passo para construir um amor próprio inquebrável é reconhecer que o amor que te destruiu nunca foi amor. Era necessidade de ser visto. Era medo do abandono. Era o vazio disfarçado de paixão. Você se entregou inteiro, acreditando que ser amado seria o mesmo que ser completo. Mas o preço foi alto. Precisou se perder para se sentir aceito. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Mas se essa reação te drena, te apaga, te quebra, então não é amor, é dependência. O amor condicionado te ensina a mendigar afeto. Você começa a medir o seu valor pela atenção do outro, e cada silêncio parece um abandono. Mas chega um momento em que a alma grita: não quero mais implorar para ser amada. Quero me pertencer. É nesse colapso que o amor próprio desperta. Quando você entende que continuar se traindo dói mais do que enfrentar a solidão de ser verdadeiro. E é desse ponto de ruptura que nasce a reconstrução. Porque antes de amar alguém, você precisa aprender a se reconhecer no espelho da sua própria sombra. Todo amor próprio começa no espelho, mas não no espelho do rosto, no espelho da alma. É ali que você vê o que evitou por toda a vida. As feridas, os medos, a raiva que tentou esconder. Carl Jung chamava isso de a sombra, o conjunto de tudo o que negamos em nós, mas que continua guiando nossas escolhas em silêncio. Enquanto você foge da sua sombra, ela domina o seu destino. Você se apaixona pelas mesmas pessoas, reage aos mesmos gatilhos, repete os mesmos ciclos, e chama isso de azar. Mas a verdade é que não existe cura sem confronto. Olhar para dentro dói, porque é ali que você descobre o quanto tentou ser o que esperavam, e o quanto deixou de ser quem realmente é. A luz não nasce de ignorar a escuridão, mas de aceitá-la sem medo. E quando você encara sua sombra sem julgamento, ela se transforma em poder. É nesse momento que você começa a perceber que amar a si mesmo não é se elogiar no espelho, é se reconciliar com tudo o que um dia você tentou esconder. E é isso que nos leva ao próximo passo: reconhecer o poder de estar só sem se sentir vazio. Poucos entendem, mas a solidão não é castigo. É um rito de passagem. Vivemos num mundo que te faz acreditar que estar sozinho é sinal de fracasso, quando na verdade é o espaço onde a alma amadurece. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é na solidão que o despertar acontece. Estar só te obriga a se escutar sem ruídos, a enfrentar o eco dos seus próprios pensamentos, a lidar com as partes de si que o barulho do mundo sempre abafou. É desconfortável no início porque o silêncio mostra tudo o que você evitou sentir. Mas aos poucos, esse mesmo silêncio vira abrigo. Você começa a entender que a paz não vem de quem fica, mas de quem permanece em você quando tudo se vai. E quando a solidão deixa de ser dor,
e se torna escolha, você descobre algo poderoso. Ninguém mais tem o poder de te abandonar. A verdadeira liberdade nasce quando o seu valor deixa de depender da presença de alguém. É nesse ponto que o amor próprio deixa de ser teoria e se transforma em força. E é dessa força que nasce o próximo passo: aprender a colocar limites sem culpa. Um dos maiores sinais de amor próprio é a capacidade de dizer não, mesmo tremendo por dentro. Durante anos, você aceitou o que te feriu, engoliu palavras, ignorou sinais, porque acreditava que amar era suportar tudo. Mas amor sem limites vira autodestruição. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste. E enquanto você resiste a se posicionar, a vida continua te colocando nas mesmas situações, com pessoas diferentes, mas lições iguais. Até o dia em que você entende: o limite que você não impõe, alguém sempre ultrapassa. Colocar limite não é afastar os outros, é proteger o que é sagrado dentro de você. Não é arrogância, é maturidade. É quando você decide que a paz vale mais do que ter razão, que a sua energia é preciosa demais para ser gasta com quem não respeita seu valor. E algo muda. Você percebe que não precisa gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser compreendido. A firmeza silenciosa de quem se conhece fala mais alto do que qualquer explicação. E é nesse momento, quando você finalmente aprende a se proteger sem se fechar, que o amor próprio começa a florescer de verdade e te prepara para o próximo passo: curar a sua relação com o passado. Você não pode construir um amor próprio verdadeiro carregando o peso de tudo que um dia te feriu. A maioria das pessoas não vive o presente, apenas repete o passado com novos rostos, novas histórias, mas a mesma dor não resolvida. Carl Jung dizia que, enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E é exatamente isso que acontece. Você repete padrões, escolhas, relacionamentos, porque parte de você ainda tenta consertar o que ficou para trás. Mas o passado não precisa ser consertado. Precisa ser compreendido e liberado. Curar não é apagar o que aconteceu. É olhar para aquilo com outros olhos, entender o porquê, aceitar o que não pode mudar e agradecer pelo que te ensinou a ver. A dor, quando entendida, se transforma em sabedoria, mas a dor ignorada vira prisão. Quando você perdoa, não pelo outro, mas por você, é como se o coração respirasse pela primeira vez em anos. A raiva perde espaço, o ressentimento cansa, e a alma finalmente encontra descanso. É nesse ponto que você percebe: o amor próprio é o ato mais espiritual que existe, porque ele te reconcilia com a vida. E essa reconciliação te leva ao próximo passo: aprender a confiar novamente. Depois de tanta dor, confiar parece um risco alto demais. Mas viver desconfiando de tudo e de todos é continuar preso a quem te feriu. Carl Jung dizia que a confiança é um ato da alma. E ele estava certo, porque confiar não é acreditar que ninguém vai te machucar. É saber que mesmo que machuquem, você vai se reconstruir. Quando você se fecha por medo, você também bloqueia o fluxo da vida. A dor te ensinou a se proteger, mas chegou a hora de aprender a se permitir. Nem todos vão te entender, nem todos vão ficar, mas alguns vão chegar para te curar com a presença. E você só vai reconhecê-los quando deixar o medo descansar. A confiança não nasce de promessas, mas de um coração em paz consigo mesmo. Quem confia não precisa controlar, porque entende que tudo o que é verdadeiro permanece, e o que se vai estava apenas cumprindo um papel na sua jornada. Quando você volta a confiar, a vida também volta a confiar em você. E é nesse momento que algo muda. Os caminhos se abrem, as conexões fluem, e o universo volta a te responder. E isso nos conduz ao próximo passo: descobrir o poder de se tornar sua própria fonte de amor. Chega um momento em que você entende: ninguém vai te amar do jeito que você precisa, porque esse amor é tarefa sua. Carl Jung dizia que
A solidão não vem por estarmos sozinhos, mas por não conseguirmos viver em paz com quem somos. E é aqui que começa o verdadeiro amor próprio, quando você para de buscar fora o que só pode nascer dentro. Você passa a cuidar de si com presença, a falar consigo com gentileza, a se ouvir sem julgamento. E percebe que amor próprio não é se achar melhor que os outros, é se tratar como alguém que merece respeito, descanso e dignidade. Quando esse amor desperta, você para de implorar atenção, de mendigar afeto, de se diminuir para ser escolhido. Você entende que não precisa ser desejado para ter valor. Basta ser inteiro. O amor que nasce de dentro te protege sem te endurecer, te fortalece sem te fechar, te ensina a estar com o outro sem se perder de si. E quando você se torna a sua própria fonte, ninguém mais tem o poder de te secar. É aqui que o amor próprio se transforma em luz. E essa luz te conduz ao último passo: viver com propósito e presença. Depois de tudo, você entende: a cura não é um destino, é um modo de viver. Viver com propósito não é ter todas as respostas, mas escolher todos os dias caminhar com consciência. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da alma. E essa é a verdade. A maior dor do ser humano não é o que acontece com ele, mas o que ele deixa de viver por medo. Quando você se reconecta com quem é, tudo começa a fazer sentido. As perdas deixam de ser castigo, os silêncios viram aprendizado, e até a dor ganha propósito. Você para de se perguntar por quê e começa a compreender o para quê. A presença é a cura da alma cansada. Ela te puxa de volta para o agora, te faz sentir a respiração, a gratidão e o milagre de simplesmente existir. Quando você vive com presença, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma oração silenciosa. E o amor próprio deixa de ser defesa para se tornar devoção, um estado de paz, de entrega, de confiança no fluxo da existência. E é aqui, nesse estado de entrega consciente, que chegamos à conclusão dessa jornada. A revelação final de quem você se torna, quando o amor próprio vira o seu templo interior. No fim de tudo, você percebe: o amor próprio não é sobre se blindar, é sobre se libertar. Não é sobre construir muros, mas sobre criar raízes tão firmes que nenhuma tempestade consegue arrancar. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar acontece quando você entende que tudo o que buscava, amor, validação, paz, sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecido. Você não precisa mais implorar por atenção, nem se encolher para caber. Agora você sabe que o amor que te sustenta é o mesmo que te habita. E quando essa consciência desperta, a vida muda de cor. As dores que antes te quebravam agora se tornam pontes de crescimento. O silêncio deixa de ser solidão e vira santuário. O verdadeiro amor próprio é silencioso, porque não precisa provar nada. Ele vive em paz, observa, entende e segue. E quando você chega nesse ponto, nada mais externo pode te derrubar. Então, antes de encerrar, faça algo por você agora. Escreva aqui nos comentários: eu sou meu próprio lar. Essa frase é um compromisso com a sua força, com a sua maturidade emocional, com o seu renascimento. Curta este vídeo se ele tocou o seu coração e compartilhe com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro amor não se encontra, se constrói. Porque aqui, neste canal, nós estamos construindo uma comunidade de almas conscientes que decidiram parar de fugir de si mesmas e começar a viver com propósito, presença e verdade. Nos vemos na próxima reflexão. Mantenha-se desperto, mantenha-se inteiro.